Mas esse aí, assunto da revista é um assunto que eu gosto muito desse assunto. Evangelho de João, capítulo 14. Eu acho esse assunto muito interessante. Queria convidar os irmãos para a gente abrir nesse livro. A gente, é, Aí acabou, eu fiquei enrolado e estou aqui todo torto. Mas não é a primeira vez não, tá, irmãos? Não é a primeira vez e não vai ser a última vez. Eu lembro uma vez me convidaram para pregar lá no Barreiro e quando eu lembrei, já era 9 horas da noite. Estava no outra reunião, estava na casa do Israel. Eu estava na casa do Israel, lembraram. E tu e eu, você não estava lá no Barreiro? Eu falei, ai meu Deus, eu estava na reunião na casa do Israel. Evangelho de João, capítulo 14. Eu gosto todo desse capítulo do Evangelho de João, capítulo 14, eu acho ele muito interessante, que são as últimas instruções que Jesus vai estar trazendo para a igreja, né? Para os irmãos naquele momento, trazendo uma instrução muito importante, que são as últimas. Ele está dando a instrução que ele está partindo e está trazendo a instrução para a igreja. Trazendo uma palavra de incentivo, né? É porque a gente precisa de palavra de incentivo, né? Palavra de desânimo. Eu costumo dizer que palavras, ela, ela não tem poder em si só, né? Mas as palavras positivas, as palavras de incentivo, vai trazer ânimo, né? Palavra de desânimo vai envolver pessoas num desânimo, né? Então, eu gosto dessa passagem aqui, que ele vem trazendo aqui palavras de incentivando a igreja a continuar nesse mundo, mesmo diante de dificuldade que ia ter, né? Então, por isso que eu gosto muito dessa passagem aqui do Evangelho de João, capítulo 14, que vai trazer essa colocação. Ele começa aqui no versículo 1, né? Todo o capítulo eu acho ele interessante, né? E uma coisa que ia trazer para a igreja um fortalecimento é a presença do Espírito Santo, né? Você pode até ver no assunto da segunda-feira, na passagem de segunda-feira, ele vai falar sobre a questão do Espírito Santo. Olha só o que ele fala aqui na lição de segunda-feira. Ó. Na lição de segunda-feira, ele vai dizer assim: vamos abrir lá no. Leitura de segunda-feira, está lá no Evangelho de João 16, de 1 a 15, né? Ele vai falar sobre o espírito da verdade, né? Porque é o que nos une, é o que nos liga, né? É o que nos dá garantia, é o penhor, é a presença do Espírito Santo. Porque eu disse que aqui em João capítulo 16, ele vai falar dessa verdade. Porque isso é o Espírito Santo que nos une, ele que nos faz lembrar, é ele que nos garante, né? É o que está escrito lá também em Efésios capítulo 3, capítulo 2, Efésios capítulo 2, capítulo 1, versículo 23. Olha o que está escrito. Vamos ler só um Evangelho de João capítulo 16 aqui, só para a gente ter uma noção. Capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito isto, coisas para que vós não escandalizeis. Expulsar-vos das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isso vos farão, porque não conhece ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito que a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrais de que vos tenho dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então, nesse capítulo 16, ele fala da verdade do Espírito Santo. Né? Que é a lição de segunda, que ele citou segunda-feira. E o Espírito Santo é que nos dá essa garantia e segurança. Nós não precisamos fazer força para mantê-lo em nós.
mas nós podemos fazer força para que ele seja atuante em nós, né? A nossa força, a nossa dedicação não garante a presença dele em nós, mas a nossa força, a nossa dedicação garante a ação dele em nós, porque nós não temos poder de tirá-lo de nós, mas nós temos poder de fazer algo grandioso nesse sentido. Você lembra o quê? Nós podemos extingui-lo, nós podemos anular ele em certo sentido. O crente, ele tem essa possibilidade. Acho que Efésios, capítulo 1, versículo 23, vê se quem acha aí Efésios, capítulo 3, versículo 23. 23, esse é 23, né? Não, deixa eu achar aqui o versículo exato aqui. Efésios, hein? Capítulo 1, versículo 13. Olha só o que diz no versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o penhor, é a garantia. Porque em nós mesmos, irmãos, nós não temos condição, né? Então, Jesus está trazendo essas palavras aqui para os discípulos e que foi passado a nós também através da Bíblia Sagrada para trazer as mesmas convicções que foi dado a eles lá naquele passado. E nós podemos ter a mesma convicção, a mesma esperança, a mesma verdade que foi ensinada aos irmãos do passado, também foi passada a cada um de nós, para que a gente possa viver aqui de uma forma, mesmo diante de possibilidade de coisas ruins, mas ter a convicção que nós somos mais do que vencedor. Porque quando nós encaramos a vida com perspectivas boas, a gente vai enfrentar a dificuldade com mais leveza. A gente vai enfrentar a dificuldade com mais leveza, né? Então, por causa que Jesus vai falar, Jesus está trazendo essas últimas palavras aqui no Evangelho de João, capítulo 14, quando ele começa dizendo, né? Ele começa dizendo no versículo 1, todo o capítulo eu acho interessante, eu queria até falar alguma coisa desse início aqui, depois a gente dá sequência. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Olha o que acontece, ele faz uma promessa completa. Ele não só faz a promessa da presença do Espírito Santo de Deus em nós, mas ele faz uma promessa completa de nos dar um lugar concreto, uma coisa assim. Ele fala de lar, ele fala de morada, ele fala daquilo que nos traz, né? Quem morou de aluguel e hoje tem possibilidade de morar na sua própria casa, né? Deve sentir deve sentir uma emoção, né? Morou, né? Não sei se é alguém que morou muito tempo em casa alugada e conseguiu adquirir uma casa própria, né? Eu acho que traz uma sensação assim de minha segurança, né? Eu não sei se eu nunca tive essa experiência, né? De morar numa casa alugada, depois conseguir conquistar a minha própria casa, né? Então ele fala aqui de coisas que nos enche os olhos, no sentido que a gente sabe o que é isso. A gente sabe o que é ter uma casa própria, um lugar bom para morar, né? Então, então ele vem falando de uma coisa simples, uma coisa que a gente pode entender. Eu não acredito que no céu vai ter lá uma casinha, a minha casa, né? Número tal, rua tal. Eu não acredito que vai ser assim lá. Mas ele fala aqui no sentido que a gente possa entender, que a gente possa absorver isso, saber que a gente tem um lugar para ficar, né? Que as pessoas até falam assim, eu queria construir uma casa na roça, né? Tem pessoa que tem esse projeto. Eu não tenho esse sonho, mas tem gente que tem. A gente tem sonho de construir uma casinha na roça, lugar legal, né? Tem dá essa sensação de segurança, de bem-estar, não dá?
Então, quando Jesus fala disso aqui, ele está querendo trazer isso para nós. Na casa do meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar. Então é uma promessa completa, não só é uma promessa, você vai ser curado de uma doença, você vai ser bem-sucedido. Não, ele fala de uma promessa eterna, morada, né, segurança, preparada por ele. Né? Eu sempre, quando eu leio essa passagem aqui, eu lembro muito eu gosto de lembrar como Deus criou esse mundo tão fantástico, tão maravilhoso, tão bonito, né? Cada lugar bonito nesse mundo, Deus criou com o poder da tua palavra, né? Ele disse, falou e tudo aconteceu. Cada coisa bonita que enche-nos os olhos, né? E uma coisa que ele construiu, né? Eu sempre faço uma aplicação, uma coisa que ele construiu provisório, uma coisa que vai ser destruído, né? E a gente sabe o que é uma coisa provisória, né? A gente sabe o que é isso. A gente faz uma coisa mais ou menos em casa e pensa assim, não, isso aqui é um provisório, né? Então você faz mais ou menos. Então esse mundo aqui, por mais belo que ele seja, por mais bonito que ele seja, é uma coisa provisória. É uma coisa provisória, irmãos. Provisória. Não vai ficar aqui para sempre. Tem promessa de destruição isso aqui, né? Você imagina um lugar construído para sempre, né? O lugar que você construiu é aqui, vou caprichar, vou colocar tudo bom e do melhor, não é mesmo? Então você imagina isso. Então Jesus, quando ele traz essa palavra aqui, ele está trazendo esse incentivo numa medida que as pessoas pudessem entender. Né? Mas eu não acredito, de repente, eu não acredito que lá no céu vai ter lá né, casa, rua, né? Fulano morar na casa tal, rua tal. Isso é um outro conceito, né? Mas ele traz para trazer para a gente segurança, né? Encontra poucas passagens que diretamente se referem ao arrebatamento, sendo ela essa de João 14, também de Tessalonicenses, também 4, né, 18. E Paulo deixa muito claro que essas passagens que estão escritas aqui sobre o Pai foi preparar lugar e depois vai nos buscar para morar com Ele, são palavras de consolo e palavras que nos confortam, né, justamente porque temos essa segurança. Porque às vezes podemos viver a nossa vida toda aqui como crentes, mas nesse mundo não temos esperança. Pois quando é jovem tem muita esperança ainda em várias coisas, mas a idade vai avançando e a gente vai conseguindo às vezes perceber o fim da vida, não tem força mais nos braços, e essas passagens, essa mensagem da Bíblia, que o Senhor virá nos buscar, que iremos passar a eternidade com Ele, nos traz muito conforto. E é com essas palavras que o Paulo, nos últimos momentos da sua vida, vai falar que ele combateu um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele fala assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então, até para o amor da sua vinda, essa esperança bendita, tem até uma coroa guardada, para que tem essa firme esperança da volta de Cristo para nos buscar. Por que ele faz essa promessa de quem amar a vinda do Senhor? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente foi criado para viver nesse mundo. Aqui a gente conhece as expectativas, alegrias, né? Então a gente tem dificuldade de largar isso aqui por si só. Então quando a gente vive nesse mundo com a expectativa fantástica da volta de Jesus, mas não é uma expectativa fantástica no sentido de falar, mas de sentir, né? De ter intimidade com o Senhor, com essa possibilidade de ser arrebatado, né? Tem uma promessa de uma coroa nessa circunstância, né? Porque a gente tem facilidade, esse mundo aqui foi criado para a gente viver aqui. Aqui a gente conhece alegria, satisfação, conquista, recompensa, né? Mas no céu é uma coisa, é uma promessa, né? Então se a gente não tiver, quando a gente é ligado nisso, a gente vive realmente a expectativa da volta de Jesus, ele nos promete até uma coroa para isso. A terra prometida. Conhece o Senhor Deus, rica terra prometida. Lá, mana, leite, mel. Mana, leite, mel. É isso aí. Essa que é uma coisa que a gente pode ver, né? A gente é muito Tomé, né?
tem que ver para crer, né? Mais ou menos assim, nesse sentido. A gente tem essa. A gente é um Tomé da vida, a gente quer botar a mão, a gente quer ver, né? A gente tem dificuldade com a coisa assim, espiritual, coisa que a gente não tem noção. É que Paulo vai dizer, né? Aquilo que o olho não viu, não subiu o coração do homem, né? São coisas que Deus tem preparado para cada um de nós, não é mesmo? Cristo, né, serve para um consolo para nós. Como eu vim falando, talvez a gente aqui passando a idade, né, não tem mais esperança em nenhum trabalho, em nenhum filho, neto, porque tudo está passando diante dos olhos, né? Mas aí a pessoa que é crente no Senhor Jesus pode se apegar a essas palavras que fala que na casa do meu pai há muitas moradas, e no final ele fala que ele vai nos buscar, para onde ele estiver, nós estaremos também. E essa é uma esperança que todo crente pode ter, independente da sua vida aqui, se está velho, se está novo, mas infelizmente às vezes só conseguimos perceber isso no final da nossa vida, em que a gente vai conseguir raciocinar e ver que neste mundo já não tem mais esperança, porque está passando, né? A gente se apega a essa esperança da volta do Senhor. Isso é o que nos fortalece, né? Então ele fala aqui da morada, né? Da morada. Ele vai falar de. Aí ele vem. Quando falo de morada, gente, eu estava vendo uma reportagem, passou muitas reportagens sobre isso, né? Aquela cidade lá no sul que acabou com tudo, varreu. Aí uma pessoa chegou e falou assim: minha casa era lá naquele meio lá. Não tem nada, varreu, só está o terreno lá. Então, o lar, ele traz para a gente segurança, né? E você chega, de repente, você não tem nada. Foi tudo embora, cara. Você imagina assim, a vizinhança, só está aquele terrenão vazio de entulho lá varrido. Você imagina você imagina a cabeça de uma pessoa, né? Desespero, né? Difícil demais. Porque o lar, ele representa uma segurança, né? Vou voltar para casa. A gente viaja, estou voltando, que bom voltar para casa, né? Muito bom quando a gente chega em casa. E você chega na situação e não ter casa, né? E a gente, por causa disso que ele vai falar sobre essa questão de casa. Aí ele fala aí vem aqui a questão de Filipe, né? Quando Filipe, Tomé, diz assim, disse-lhe Tomé, então existe uma casa, existe um lugar para morar, ele vai falar de uma casa, e ele vai falar também de como chegar nessa casa. Existe um lar celestial, ele fala da verdade do lar celestial, agora ele fala aqui também sobre como chegar nesse lar celestial. Quando ele diz aquele versículo muito conhecido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. O interessante, irmãos, que ele preparou o lugar e ele mesmo vai nos levar para lá, porque ele é o caminho. Ele é o caminho. Então, por isso que eu gosto desse capítulo 14 aqui, que ele traz verdades extraordinárias, verdades que é o bastante para nós. É o bastante para nós. Eu acho que se tivesse só o capítulo 14 de João aqui, a gente ficaria satisfeito e convicto de viver uma vida para louvar e agradar ao Senhor. Só o capítulo 14. Porque aqui ele fala de eternidade com ele. Ele vai falar ele é o caminho, ele nos conduz até lá, e ele vai falar do Espírito Consolador que vinha habitar em nós para nos lembrar sempre, você está caminhando para lá. Você, apesar dos pesares, você é um salvo do Senhor, que é a presença do Espírito Santo em nós. Então ele fala da morada celestial, ele fala do caminho para chegar nesse local, e ele fala de uma pessoa de Deus morando em nós para nos dar segurança e garantia, que é o penhor da nossa chegada nesse lar celestial. Né? É como se fosse a passagem para chegar até lá. É como se fosse uma passagem. Né? Jesus como fosse um ônibus
e o Espírito Santo fosse como fosse a passagem. É uma ilustração muito ruim, tá? Uma ilustração muito fraca, mas só para a gente entender como é que funciona. Né? Só para a gente entender. Quando você está lá no ônibus, está lá na 1001, na rodoviária, só entra quem tem a passagem. O cara fica na porta ali. Tem passagem? Não tem passagem. O cara não quer nem saber quem é você. Nem quer saber se você é rico, se você é pobre. Nem quer saber se você tem problema financeiro, se você é pobre, se você tem problema de relacionamento, se você é ignorante. Não quer nem saber. O cara quer saber da passagem. Tem a passagem? Não tem a passagem, então não pode subir. Né? Então, quando eu olho o Espírito Santo como penhor da nossa herança, eu faço uma ilustração muito fraca nisso aí, tá, irmãos? Você não gostou da ilustração, mas você possa entender isso. Muito fraca a ilustração, né? Então, quando ele vem aqui no versículo 7, disse Jesus, eu sou o caminho, versículo 5, né? E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? É o eu da vida. É um Tomé, é um ser humano comum. Ele não tem. É comum. Deve ser se o Bial deve ser pior do que ele. Né? Comum. Nós não sabemos nem o caminho, você lembra onde você vai? Né? Aí Jesus vai dizer, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesse a mim, também conheceríeis o meu Pai. Já desde agora conheceis e tendes visto. E disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, nos basta. Ele vai dando tirando todas as dúvidas. Para a gente hoje aqui, irmão, ler essas passagens aqui, a gente consegue ter uma absorção melhor. Mas aqueles discípulos naquele momento não tinham. Eles não tinham, eles foram aprendidos a vida toda, sacrifício, aquele movimento todo, eles tinham noção daquilo tudo, guardar aquelas leis. Jesus traz aqui um novo e vivo caminho. Ele traz um novo e vivo caminho. Né? Ele traz algo totalmente assim, cumprindo tudo aquilo que a lei dizia, né, sobre ele, mas ele vem trazendo aqui, explicando eles, né? Então chega no versículo 16, da que a revista propôs para a gente ler, estudar, né? Versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei, e me manifestarei a ele. E disse Jesus, disse Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Então, muito interessante essa palavra aqui. O Espírito Santo ele tem essa função de nos lembrar, de nos guiar, de fazer em nós que a gente possa sentir a presença do Senhor sempre. É uma palavra que eu até ministrei um estudo quinta-feira na Júlio César, e a gente falando sobre essa questão de atitudes, né, de comportamento,
comportamento baseado em Deus, comportamento baseado nas nossas próprias emoções, né? Então, quando eu lembro do Espírito Santo habitar em nós, eu lembro sempre de uma colocação que a pessoa disse, né? Quando chegar na eternidade, não vai ser a gente que vai perguntar a Abraão como foi, qual a sensação de poder ser amigo de Deus. Você perguntar a Moisés qual a sensação de ver a manifestação de Deus em abrir um mar vermelho. Qual a sensação de levantar de manhã, todo dia de manhã, e colher o alimento para o dia inteiro. Qual é a sensação de ver uma rocha que não tinha possibilidade de sair água, e ela sair água? Qual era a sensação disso? Mas vai ser eles que vai procurar os crentes em Jesus e questionar como é ter Deus morando dentro da gente. Como é ser o templo de Deus? Como é isso? Né? Eles que vão ficar impressionados. Eles que vão ficar impressionados. E às vezes a gente olha, né, para o povo de Israel diante de tantos milagres, de tanta proteção de Deus, a gente vê a infidelidade deles e a gente pensa assim, que povo ingrato. Que povo ingrato, né? Vendo o milagre de Deus, a manifestação de Deus, o socorro de Deus, e o povo reclamando. Agora, pior é nós. Temos a Deus habitando em nós. E a gente conseguir reclamar das coisas que o Senhor nos proporciona. Né? Conseguir a gente viver, né, de formas, às vezes, que não agrada ao Senhor. Atitudes que cada um de nós comete, né? Tendo a pessoa de Deus em nós. Então, irmão, muito mais fantástico do que ver o céu, o mar se abrir, de poder ver o maná cair toda manhã, de poder ver o anjo do Senhor, né, fazendo grandiosos milagres no meio do povo. Muito maior é quando nós temos a pessoa de Deus vivendo em nós. É o Espírito do Senhor. É aquilo que Jesus vai dizer nessa passagem aqui. Né? Então, essa passagem desse capítulo 14 aqui, eu gosto muito dela por causa disso, que ela faz uma promessa completa de um lar para morar, como chegar lá e alguém para nos permanecer de pé, para a gente possa entrar lá nessa morada de cabeça erguida. Que é o Espírito Santo que nos mantém de pé, nos mantém de pé. Né? É a posição, né? É uma palavra que disse uma vez, eu nunca mais esqueci, é a nossa posição diante de Deus. Porque a nossa condição, irmãos, é vulnerável. Mas o Espírito Santo nos posiciona diante de Deus. Ele que nos posiciona. Né? É Ele que nos posiciona. Então, quando nós olhamos para a vida com essa ótica, a gente vai tratar melhor as pessoas, você sabia? Quando a gente olha que quem me mantém de pé não só é simplesmente eu, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eu vou conseguir tratar as pessoas melhores. Eu vou conseguir ver as pessoas com um novo olhar. Eu vou conseguir ver os defeitos das pessoas, ver as falhas das pessoas, mas com compaixão. Com compaixão. Eu vou ter condição de suportar as pessoas. Quando eu olho, o que me mantém de pé é o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo dele que me guia. Eu sou um salvo, não porque eu melhorei como pessoa, mas é porque o Espírito Santo de Deus me mantém salvo. Porque ele é o penhor da nossa herança. Né? Ele é o penhor da nossa herança.
Então a gente consegue começar a entender isso de uma forma. Então, esse capítulo 14 ele vai trazer essa palavra tão extraordinária. E o versículo 16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. Eu gosto dessa palavra para sempre. Para sempre, né? Porque ele não fala aqui condicional. Ele não dá condição aqui. Ele diz que é para sempre. Ele não diz aqui, ó, se você for fiel, o Espírito Santo continua em você. Ele não diz, que se ele falasse isso, nenhum de nós tinha. Ninguém não tinha condição, né? Não tinha condição. Então, por isso ele diz essa expressão, para que viva em vós para sempre. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito Santo de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele habita com a gente e ele está em vós, para sempre, para sempre. É o penhor, irmãos. É o penhor. Né? Então, quando a gente entende isso, a gente vai viver uma vida mais leve. A gente vai trilhar o caminho do Senhor com mais alegria. A gente vai desviar do mal com mais convicção. A gente vai procurar errar menos, porque errar nós vamos. Pecar a gente vai, mas a gente vai trabalhar para pecar menos. Para pecar menos. Né? A gente chegar no final do dia e a gente chegar à oportunidade de viver um novo dia, para a gente tentar viver, para a gente ver se a gente consegue largar um bocado daqueles erros que a gente errou no dia de ontem. Às vezes a gente não consegue, às vezes continua caminhando aquelas mesmas dificuldades. Né? Então, quando nós temos convicção disso, que o Espírito Santo ele habita em nós, e o Espírito Santo também, irmãos, nós temos a possibilidade de encher do Espírito Santo. Encher-vos do Espírito Santo. Tem uma questão, né? Uma pessoa tem um conceito, né? Que uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser depressivo, não pode ter depressão, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Né? Aí o Hernandes Dias Lopes responde isso muito sabiamente. Ele fala que uma pessoa questionou sobre ele, que uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ter depressão. A pessoa do Espírito Santo não pode ter depressão. Ele falou assim, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo também não poderia usar óculos, não poderia ter problema cardíaco, né? Problema cheio do Espírito Santo, ele não poderia também ter esses problemas, né? Porque depressão não é esse movimento de curas marcada, são cura marcada, né? Eles acham que depressão, muita gente acha que depressão é um problema espiritual. Espiritual, isso aí. É espiritual. Pode ser espiritual. Oi? Pode falar. Mas não somos do mundo. Então, quantos exemplos que nós vemos na Bíblia de servos tementes a Deus, mas que teve depressão? Isso. Então, essa depressão não é de agora. Não. É desde o início. Agora, é diferente nós estarmos em intimidade com Deus, porque nós não somos do mundo, mas nós estamos vivendo aqui. Né? Então, tem a parte carnal e a parte espiritual. E muito interessante, nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo, mas a gente gosta de coisas do mundo. E nós gostamos. Sim. Viver. Trabalhar. Conviver com as pessoas. Uhum.
viver não espelhando a prática do mundo, né? Então, porque nós estamos no mundo, é que você bem falou, mas o mundo ele nos atrai. O mundo ele nos atrai, ele nos fascina, né? E se a gente permitir, a gente vai ser levado. A gente vai ser levado, né? Tem uma palavra, uma passagem, eu não lembro, de repente se você conseguir achar aí, não peço que vocês se afastem dos devassos, né? Mais ou menos assim. Acho que é Coríntios, não se afaste, mas daqueles que se diz irmão e pratica tais coisas. Desses, vocês se afastar. Vê se você consegue achar isso. Se achar, você me fala. Oi? Uhum. Achou? Pode colocar. É isso aí. Você vai ver. Então, a depressão, ela, quando nós armas, né? Porque você vai ter que, eu costumo sempre dizer, a mente ela tem que ser exercitada. Ela tem que ser exercitada, né? Para que a gente possa permanecer de pé, porque a pressão às vezes é muito grande, né? E cada pessoa é vulnerável a sentimentos, né? Todos são vulneráveis a sentimentos. Então, quando você começa a exercitar na sua mente, sabendo quem você é, e tentar buscar o conhecimento do Senhor, aproximando das coisas do Senhor, envolver com as coisas de Deus, pode vir essas coisas? Pode, mas você está se fortalecendo nesse sentido, né? Sabendo quem eu sou, envolvendo com as coisas de Deus, aprendendo a palavra de Deus, participando das coisas de Deus, você vai se tornando imune a certas coisas, né? Mas agora que você começa a viver uma vida dissoluta, uma vida buscando só coisas desse mundo, né? Aí você está sendo vulnerável ao sentimento dessa vida. Ela, pelo sofrimento, ela entrou em depressão. Só que Deus o abençoou, que ela teve aquela coragem de estar em oração. De chegar a ponto dela ter alguém achar que ela estava louca, embriagada, por causa da comunhão. Então, se nós tivermos uma comunhão com Deus, ou intimidade com Deus, nós temos condição mais fáceis. Mais fácil. De sair. Ou não entrar, né? Ou não entrar. Ou entrar. Ou não entrar. Sim. Gosta? É isso aí. Então, é essa aproximação, né? Essa aproximação. Em João 14 ele fala 3 vezes sobre se me amardes, guardareis meus mandamentos. 3 vezes ele fala isso para João 14. E esse cumprir o mandamento dele, ou fazer as coisas que o Senhor nos diz, nos fortalece também para passar pelas tempestades dessa vida. Porque lá em Mateus 7 também ele vai falar que todo aquele que escuta a palavra e a pratica, ele é comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceram as chuvas, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Então quem ama ao Senhor, cumpre os seus mandamentos, ouve a palavra e a pratica, também está firmado na rocha para talvez ajudar a combater nessas dificuldades da vida, como a depressão. É isso aí, é ouvir e botar em prática. O resultado é o que a Nair falou. Vai estar com a mente fortalecida, e quando vir lá o problema que vai te arrastar para a depressão, você vai estar fortalecido. Não quer dizer que o crente não entra. O crente fiel também ele entra em depressão, né? Isso aí, todos nós estamos vulneráveis a isso, porque a nossa mente ela é extraordinária, irmãos. Extraordinária. Eu vi uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, e ela falou que agora ela está com um alto sentimento depressivo e suicida.
porque devido à bariátrica, diz ela que ela não consegue absorver uma vitamina, não sei se é B12, uma vitamina que fortalece o cérebro com essa possibilidade de não entrar na depressão. E como ele fez a cirurgia bariátrica, então ele tem dificuldade, ele não produz mais a vitamina B12. Então, quando ele descuida, ele tem sentimento depressivo e suicida. Né? Eu vi uma pessoa dando esse depoimento. Então, você está vendo? Então, nós somos corpo, alma e espírito. Né? Uma coisa vai completar a outra. Uma coisa vai completar a outra. Né? Corpo, alma e espírito. Nós precisamos ser alimentados materialmente, né? Com coisas para fortalecer o nosso corpo, e nós precisamos de alimentar de coisas que fortaleçam a nossa alma, que fortaleçam o nosso espírito. Né? Porque nós somos alma, corpo e espírito. Né? Se uma tiver deficiente, a outra vai ter problema também. E não existe uma, né? Se haver falta de alimento sólido, o corpo vai ficar vulnerável. Se haver falta de alimento espiritual, vai haver problema na alma e no espírito. É o que Guilherme leu. Aquele que ouve a minha palavra e pratica, eu considero ele como um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Ouve e pratica. Alimento espiritual. Né? Porque diz que nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão. Mas ele vive de pão, vive. Ele não fala assim, o homem não precisa de pão para viver. Ele não fala isso. Mas ele diz, o homem nem só de pão viverá. Nem só de pão. Mas de pão também. Mas de toda a palavra de Deus. A palavra é toda. Mas pão, precisa de pão. Precisa de pão. Sem pão a gente também não consegue. Né? E quando Elias está na depressão, uma das coisas que Deus faz com ele é o quê? Alimentar e dormir. Ele precisava de dormir, precisava descansar. E às vezes as pessoas estão depressivas, às vezes estão muito atarefadas, estão com muita coisa, precisa descansar. Descansar no sentido de descansar eu costumo dizer, é estar onde está. Né? Está onde está. Que é isso, né? Às vezes você está num lugar, mas sua cabeça está longe, está lá, e está nos problemas. Entendeu? É estar onde está. Se você está aqui, aproveite esse momento aqui. Se você está trabalhando, aproveite aquele momento, esteja ali, só ali. Né? Vai viajar, esteja só lá. Né? Isso não é fácil, é um exercício, né? Principalmente para a mulher é mais difícil. Em casa, essa noite, semana passada, eu falando assim, eu falei assim, eu estou imaginando o que você está pensando. Você está pensando em ter atender o cliente amanhã, que vai ter que fazer isso, fazer um negócio no cabelo, o que vai fazer para o Tiago comer, o que vai fazer para o almoço. Eu vou adivinhar o que você está pensando. Está pensando nisso. Né? Que tem que ir na rua, tem que pagar alguma coisa, o cliente vai chegar, que tinta vai misturar para dar a cor que o cliente quer. E o que vai fazer para o cabelo da outra lá que está com problema e quer melhorar, e o que vai fazer para o almoço, e o que o Tiago vai fazer para o Tiago comer, né? Agora o Guilherme já não está lá em casa mais, é menos uma preocupação, e eu falei, é menos uma preocupação, menos aquele em casa, cada um quer um alimento separado. O Guilherme era farofa, Tiago só quer carne moída com requeijão, né? Eu não como carne moída com requeijão. Eu não como farofa, aí tinha que fazer farofa com o Guilherme todo dia, aí ficava naquela agonia, sabe? Aí fica no dia de deitar. Aí ela falou assim, você sabe que é verdade? Eu estou pensando nisso. Mas entendeu? Então, mulher é mais difícil. A gente que é homem é mais tranquilo, que o homem tem facilidade de estar onde ele está, né? O homem está na frente da televisão e fica vendo televisão. Ele vai pescar e fica pescando ali. Quer dizer que a mulher tem dificuldade de pescar, a mulher não pesca. Dificilmente você vê uma mulher pescando debaixo de anzol na beira do rio. Dificilmente. De cada 1000 mulheres, você é a única então. Porque mulher geralmente não tem condição de pescar na beira do rio. Ficar de cavalo esperando o peixe chegar, não fica, dificilmente. Catarina, você é 1 em 1 milhão. Você pode procurar na rua, que é difícil achar um que vai.
Você pode ver aqui, ó. Vai ficar na beira do rio ali, ó. Bota o Adriano na beira do rio pescando e fica o dia inteiro ali cavalo do manso. Troca isso, não pega nada, fica ali, ó. Adriano. Fica lá, ó. Pergunta se a Lúcia já foi com ele pescar. Ficou o cavalo lá. É mesmo? Aqui, ó, fica ali, que troço não pega nada, o sol quente, o mosquito posando. Entendeu? Então é desse tipo, né? Aqui. Então, perdi até o fio da meada aqui. É o versículo que a gente já lê. Um versículo, nós somos do mundo, nós temos que envolver com as coisas do mundo, mas nós temos que ser diferente. Vai lá, ó. Isso não quer dizer absolutamente. Vê o versículo 9. Versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que prostituem. Olha o primeiro versículo. Não, ele explica, ó, não se associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associei com aquele que, dizendo-se irmão, por devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Pode falar. Aham. Lais. Aham. Ah. Aí, tá vendo? Uhum. Uhum. Aí você me abalou, se eu aceito ou não. Eu ainda não tenho resposta, eu vou pesquisar mais, mas eu acho que eu não estou querendo aceitar, porque tem um vínculo, você está entendendo? É um vínculo religioso, né? Tem um vínculo religioso no fundo disso. É. O hospital foi construído, me parece, pela Igreja Católica, se eu não me engano. Isso. Os sentidos da Igreja Católica. Uhum. Aí eu abalei, ficou quieto, tem que dar resposta, entendeu? A minha resposta vai ser do posso, entendeu? São coisas que a gente convive no mundo, mas não tem que se trabalhar junto, bem envolver, focado. né? Se eu tivesse esse fundo religioso, católico, eu poderia aceitar, para ajudar, né? Porque o cunho é religioso, né? Apesar que é uma obra nobre, mas é um cunho religioso. Isso aí, esse é o caminho. Então, irmãos, vimos ali, né? Não tem como a gente fugir a gente não não caminhar junto, não caminhar junto, né? Eu vou atender só crente, né? Minha empresa vai fornecer esse produto só para crente. Não há possibilidade disso. Agora é não caminhar junto. Caminhar junto é diferente. Aí você vai acabar envolvendo nas práticas. Por isso, quando ele fala de irmãos ali, por que irmãos? Que se diz irmãos? Porque o que se diz irmãos, ele vai ter facilidade de influenciar você. Então, por isso que ele coloca, o que se diz irmãos e pratica essas coisas, desses foge. Porque quando ele vem com aquela palavra de irmão, crente, nada a ver, eu pensar que não, você está envolvido
no erro, na falha e no pecado. Não é mesmo? Então, toma muito cuidado com essa questão. Então, aqui, irmão, só para a gente concluir, eu queria abordar essas três verdades. Jesus, ele nos garante uma morada segura, uma morada extraordinária. Ele é o próprio caminho e o Espírito Santo é o que nos garante tomar posse dessa morada eterna. Essa morada eterna. Né? Então, que a gente possa ter essa firme convicção de que nós vamos para um lugar extraordinário, porque Jesus é o caminho e porque Ele nos deu o Espírito Santo que nos garante isso. Porque em nós mesmos, nós não temos condição de estarmos na presença dEle. Né? É aquele hino que a gente canta, em mim mesmo nada tenho para nisto confiar. Né? Nada em mim mesmo, nada tenho para nisto confiar. Se a gente puder cantar esse hino depois...